Fala, meu povo, tudo tranquilo? Bom, estou aqui com Juliane. Ela foi contemplada aqui pelo a lei Aldir Blanc, né? Isso, auxílio emergencial, né? Fomos incentivados pelo auxílio emergencial por meio da Lei Federal Aldir Blanc e por intermédio da Fundação da Cultura da cidade do Recife. Que agora é 2020, né? Foi Isso. contemplada agora no final de Agora no finalzinho 2020. do ano. E o que levou você a colocar esse projeto? Acho que a necessidade de formação e profissionalização na área cultural. Você ainda percebe que os artistas na área de cultura ainda têm essa necessidade, né? De se capacitar. Além da necessidade, tem essa carência mesmo. Essa carência no mercado. Não é tão fácil Informações encontrar para informações. Exatamente. Bom. Então, a gente viu a necessidade, viu a solicitação das pessoas que procuram e não existe um mercado disso. E aí a gente teve o privilégio de ser contemplado, né? Isso. Eu sou Salatiel de Camarão, né? E vim participar do projeto do Juliane aqui e a gente vai falar sobre o plano financeiro. E aí eu peço a vocês para a gente começar aqui falando o título, né, dessa live é Cultura LTDA, Gestão e Planejamento. Pois é, minha gente, como eu falei a vocês, esse projeto tem o título de Cultura LTDA, Gestão e Planejamento. O meu objetivo é de mostrar que a cultura ela não só é um entretenimento, mas sim é uma janela, né, para a inclusão, né, para a acessibilidade da população, porque a cultura é uma forma de você conseguir se integrar socialmente, né? Então por isso a gente está trazendo uma capacitação, que o objetivo é a gente vai falar sobre um plano financeiro, certo? Como a Juliane falou, né, a gente foi contemplado, né, pela Lei Aldir Blanc, né, é uma iniciativa emergencial para a área de cultura, né, onde o governo federal ele disponibiliza uma verba, né, para ajudar, né, e fomentar, né, e propagar a cultura do nosso país. Esse projeto ele está sendo gerenciado pela Fundação da cidade do Recife, né, a Fundação de Cultura. Quem sou eu? Bom, eu tenho 33 anos de carreira na área de cultura. Meu nome é Salatiel de Camarão. Sim, sou filho do mestre Camarão, que foi patrimônio vivo do estado de Pernambuco, né? Tenho formação técnica em música, tenho formação superior na área de história, pós-graduação, mas eu aprendi a parte financeira, a parte de gestão, com o objetivo de poder me qualificar melhor e ter melhores oportunidades no mercado. Por isso, eu fiz alguns cursos técnicos, né, para poder trabalhar dentro do mercado. Bom, eu quero destacar que antes de qualquer coisa precisamos compreender alguns conceitos. Existe uma diferença entre ideia, projeto e produto. Ideia é um pensamento abstrato com a intenção de realizar algo. Projeto é uma descrição escrita e detalhada sobre um empreendimento a ser realizado. Produto é um resultado de uma produção. Bom, você pode falar para mim, mas Salatiel, eu sou artista. O que isso tem a ver comigo? Quando a gente sobrevive da cultura, ou seja, a gente é remunerado, recebe para prestar serviço, para praticar nossa arte, a gente tem que entender,
né, esses conceitos se tornar bem claro. Produto é a sua arte, é o seu talento. E a execução do seu talento é chamado de serviço. Então, quais são os serviços que um cantor, né, que um guitarrista, né, que um produtor? O serviço é a apresentação, espetáculos, né, do compositor, as suas canções, né, as suas letras. Então, o dom, nosso dom, é o produto, e a execução dele, o que sai desse produto, é a prestação de serviço. Isso é fundamental nós termos esse entendimento, porque aonde nós vamos ofertar nosso trabalho vai entender neste modelo, certo? Então a gente tem que se adequar ao mercado, não ao contrário, como acontece muito dentro da cultura, né? Seguindo. Eita, deu um ziriguidum aqui, peraí, vamos, gente. Deixa eu tentar voltar aqui. Acho que aconteceu alguma coisa aqui. Ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Tem esses empecilhos, mas vamos lá. O que é e para que serve um plano financeiro? Pode seguir. Plano financeiro é uma ação que detalha estratégias necessárias para atingir um ou mais objetivos, certo? Pode seguir. Eu vou dar um exemplo a vocês. Imagine que você deseja fazer uma viagem de férias, tá? Com certeza, a sua intenção é que tudo dê certo. Mas para que isso dê certo, né, algumas coisas são necessárias. Ou seja, você tem que fazer um planejamento. Segue aí, Maria. Bom, a viagem não vai se realizar por si só. É isso? Então, é necessário que você obtenha algumas informações, certo? Para uma viagem acontecer, é necessário escolher o local onde você vai visitar, decidir o tempo dessa viagem, saber quanto custa a passagem para essa viagem e saber quanto custa o hotel, entre outras coisas, não é isso? Bom, se para uma simples viagem precisamos saber de tudo isso, porque é fundamental, porque através dessas informações você vai saber quanto você vai gastar, quanto tempo vai levar, a quantidade de roupa que vai ser necessário ir, né? Várias informações que você vai obter através dessa pesquisa. Isso é uma simples viagem. Bom, se para uma simples viagem nós precisamos de toda uma estrutura, né, toda uma estratégia para isso, imagine fazer um produto artístico. Empreender é muitas vezes uma viagem para um lugar desconhecido, certo? Decora essa frase, que essa frase é importante. Vamos lá, Maria. Sendo assim, o seu projeto precisa ter meta e benefício. Como assim, Salatiel? Exemplo, você precisa apresentar seu produto ao consumidor, ao público. O público precisa saber da existência do seu produto. Isso é uma meta. E onde surgirá possíveis vendas, né, de seu serviço. Ou seja, o público conhecendo, há a possibilidade de surgir contratos, festas para você realizar. E isso é o benefício. Entende a diferença entre uma coisa e a outra? Pode seguir. Capital inicial é o primeiro investimento para dar existência ao produto, ou seja, deixar de ser projeto para tornar-se produto. Deixar de estar lá no papel, a ideia lá escrita no papel,
para se tornar real, né? A gente sabe que não existe magia. Dinheiro não cai do céu, né? E aquela visão da década de 80, né, que vai chegar um empresário, né, de uma grande gravadora que vai investir na tua carreira, que vai dar tudo certo, que tu não vai se preocupar com nada, tu só vai fazer tua arte. Isso não acontece mais, gente, tá? Então você vai ter algumas formas de conseguir, né, dinheiro para investir no teu produto, caso o seu produto já seja, já exista ou vai iniciar, né? Nós temos a poupança, né, que é um investimento, é um local onde você vai pegar, né, um dinheiro e dentro de um período específico você vai colocar lá na poupança e vai juntando para começar o seu produto. Essa é uma forma de conseguir dinheiro, né? Pode seguir. Aquisição, né? Apesar de ser um nome meio estranho, né? Não é muito utilizado. Mas o significado é simples, ou seja, você trabalhar em outro ofício, outro trabalho, e daquele ofício você vai investir no que você quer. Então você que hoje não tem a carreira consagrada, então você trabalha numa loja, trabalha no shopping, ou você que já é músico, né? Você vai trabalhar para outro artista que já tem um nome, já tem festa, então você vai lá, toca com aquele artista, né? Pega uma parte daquele dinheiro e guarda na poupança, para que depois você possa realizar para fazer o seu produto. Terceira opção é o empréstimo, certo? Essa não é uma opção muito recomendável, por quê? Porque os empréstimos, né, por via bancária, são muito altas. Então, não é viável. É uma forma de você obter dinheiro para investir, mas eu não aconselho, tá? Só no último caso. Captação de recurso por meio de parcerias, certo? Pode seguir. Vamos definir alguns conceitos. Apoio é uma ação que pode ser realizada através de grupos de empresas privadas ou públicas, né, que podem disponibilizar por meio financeiro ou espaços físicos, né, ou alimentos, dentre outros. Então, você pode ter um apoio que não diretamente ele vai financiar por completo, mas ele vai dar transporte, o dinheiro do transporte, o dinheiro do alimento, o dinheiro do estúdio para você ensaiar. Esse é o apoio. Patrocinador é uma categoria acima desse, por quê? Porque é um financiamento que ou é parcial ou total do projeto. Ou seja, ele pode bancar completamente o projeto ou ele vai dar uma boa parte financeira para aquele projeto existir. Pode prestar atenção que quando vocês veem na propaganda de algum evento de grande porte, vocês vão ver uma logomarca, ou seja, o símbolo da empresa, umas maiores e umas menores. Já viram isso? Aquelas maiores são os patrocinadores, os menores são apoios, ou são patrocinadores com menos recursos, que investem pouco. Então vai ter essa diferença nas propagandas. Pode seguir. Outro lance interessante, né, é o financiamento coletivo. Esse você já vê muito na internet, né, que é você usar um diálogo franco com os seus amigos, os seus fãs ou futuros fãs, né, e aí por meio de sites que já existem, né, você solicitar aquelas pessoas a investirem no seu projeto. E aí você vai ofertar a essas pessoas brindes, camisa, CD, ou aquele que investir mais no seu projeto, um dia com você no ensaio, ou ir assistir o seu show ao vivo, né, junto com você. Então é uma forma de você conseguir captar através dos seus colegas, dos seus amigos.
Então você vai lá no site, né? O site vai pedir você colocar um vídeo, né? E você dizendo o que é o projeto, né? E que você tem um valor específico, o custo desse projeto é tanto, e você pretende solicitar que as pessoas doem uma determinada quantia para que esse projeto consiga ser realizado, certo? Essa é outra forma que é muito usada, não aqui no Nordeste, infelizmente, mas no Sudeste ele é bastante usado, tá? Investidor. Bom, o investidor, ele não necessariamente ele tem que trabalhar com música. O investidor é um empresário que ele quer investir em um produto que ele entenda que ele pode ter um retorno financeiro com aquilo. Vou dar um exemplo a vocês. Vocês estão vendo essas bandas hoje chamadas de sertanejo, né? Essas bandas, eles buscam os investidores, que muitas vezes são fazendeiros, são comerciantes, são pessoas que não são da área, mas o cara leva lá um plano de negócio, ou seja, ele leva o projeto para a pessoa e diz, olha, eu vou tocar por tantas cidades, eu vou aparecer nos programas de rádio e televisão e tal, e isso vai ter um recurso, né, de mídia para a sua empresa, além de eu vou conseguir uma verba para ter o retorno que você investiu. E aí esse investidor, ele vai colocar dinheiro para depois, mais na frente, né, ter o retorno desse dinheiro e mais o lucro que ele pretende ter. Então, isso é muito comum. Não é muito usado aqui no Nordeste, infelizmente, mas é uma boa observação. Contextualize seu trabalho. Se você tem um grupo de maracatu, tire umas fotos, né? Diga quanto tempo tem aquele projeto. Faça um projeto simples, dizendo a história do seu maracatu, né? Aonde vocês já trabalharam, né? E aí você leva para empresários perto da sua cidade, perto da sua região, né? E busca um investimento. E aí você vai ter retorno, tanto ele como você, né? Procurem na internet que vocês vão ter chamado plano de negócios, né? Existem vários vídeos falando sobre isso, que você pode, é uma forma de você conseguir um capital para poder investir. A gente sabe que quadrilhas, grupos de maracatus, né, precisam de uma verba para poder fazer a manutenção das suas roupas, para se organizar, para poder prestar serviço, né, fazer suas apresentações. Essa é uma forma de vocês adquirir, né, dinheiro. Seja com os comerciantes, você vai lá na padaria perto da sua casa, no armazém, chega lá com um projeto bonitinho, com as fotos, tudo, né? E aí você vai lá e tenta arrumar parceria com eles. Existe também o sistema chamado Lei de Incentivo à Cultura. Existe o federal, existe as estaduais e algumas cidades existe as municipais, certo? Então você tem a federal, estadual e municipal, que são o quê? São verbas destinadas a políticas públicas culturais. Ou seja, é uma forma de esquentar o comércio, né? A verba ser destinada ali aos artistas, e aí os artistas vão investir na sua própria região, então todo mundo ganha, vai ser direto e indiretamente, aquele dinheiro vai ser investido na sua região, certo? Então isso é uma política pública, não é um patrocínio, como a gente falou anteriormente. O objetivo do governo é que você consiga exercer a cultura, né, que é um direito pela nossa Constituição, e que também leve investimentos, né, gere renda para as pessoas e também tributos, né, que são, no caso, os impostos. Vamos para um assunto polêmico, né, que é como vender o produto. Isso para o artista é mesmo que matar, né? O artista tem um verdadeiro pânico em relação a isso.
Então, assim, já falar disso já é constrangedor, porque o artista se sente um pouco constrangido em falar de valores, né? A gente tem que entender que valor nada mais é do que uma troca, né? Dinheiro pelo serviço. Não tem nada a ver com a sua qualidade ou se você tem dom ou não tem dom. Isso é um preconceito que existe muito na nossa sociedade. Pode seguir. Aí quando a gente vai falar de cobrar, aí o bicho pega, né? Aí o pessoal fica cheio de cabelo e é justamente nessa hora onde você fica muito frágil. Por quê? Porque quando você chega para um cliente, um contratante, seja do governo ou seja privado, você como não sabe argumentar, não entende essa questão, muitas vezes você é oferta de uma coisa que vai lhe prejudicar. Às vezes você vai oferecer tantas horas por um valor pequeno. Às vezes tem situações aqui, quase não existe, viu? Mas às vezes um artista bota um valor e o outro bota abaixo para poder trabalhar, né? Isso é uma coisa que eu inventei agora, que não existe aqui no Recife não. Mas enfim, vamos supor que isso exista, certo? Então isso você só prejudica o mercado. Tanto lhe prejudica como o seu companheiro. Que entenda que o outro artista, ele não é seu inimigo ou seu adversário, certo? Ele é um competidor com você dentro do mercado. Então o que vai fazer, se ele vai trabalhar mais do que você ou não, está relacionado à qualidade do seu produto, a você conseguir atingir o produto que se interessa pelo seu produto, que é a mesma coisa de eu botar uma barraca, certo, de cerveja na frente de uma igreja evangélica. Eu vou vender alguma? Não. Então eu tenho que conhecer o meu público. Então o que é que aquele público consome? Então quando eu conheço o meu público, eu vou trazer um produto que aquele consumidor ele quer. Então aí é onde eu vou ter sucesso. Então isso é uma estratégia de marketing que é importante para os artistas entenderem aonde está seu público, né? Compreender aonde está o seu público, para que você possa atingir seus objetivos. Então aí diz o seguinte: o preço, né, de venda de um produto sempre levará em consideração vários variantes, certo? Vários fatores. Primeiro, você tem que entender o que é custo fixo, certo? O que é o custo fixo? O que é um custo fixo para você? É o investimento que você faz quando você compra as cordas do seu instrumento, né? Quando você compra um instrumento mais novo, é o tempo que você vai levar para adquirir conhecimento, para melhorar o seu dom, o seu produto, né? Tudo isso é um custo fixo que você vai estar sempre utilizando. Quer dizer, o artista ele não existe só no palco. A preparação dele durante o ano, se preparando, pensando, criando, né, compondo, estudando para se aperfeiçoar, isso tem um investimento, isso tem um custo, isso tem um gasto. Então, esse valor ele tem que ser considerado. Então, aqui ele fala o seguinte: são os custos de um produto artístico que se mantém constantemente, né? Então, você sempre vai estar tendo despesas com esses processos que eu falei aqui. Um dos exemplos, né? O bailarino, por exemplo, ele tem um local de ensaiar, de treinar, ele vai ter o equipamento que ele precisa, né? A sapatilha, né? Ele tem que comprar CDs que tenham trabalhos novos. Ele tem que sempre estar investindo, sempre estar buscando melhorar o seu produto. Pode seguir. Custo variável. O conceito de custo variável é o seguinte: se você vai tocar, você aqui de Olinda, você vai tocar em Garanhuns, você vai precisar se locomover para lá, ou seja, você vai precisar alugar um transporte,
você vai precisar se alimentar durante aquele dia, porque você vai sair mais cedo para poder chegar lá, vai ter a passagem de som, né? Então você tem que jantar, você tem que lanchar. Então, aí você tem dois custos variáveis, que é alimentação e transporte. E se você for para um local que você tenha que dormir para retornar, você vai ter outro, que vai ser a hospedagem. Então, o custo variável está relacionado a esses valores que vão ser acrescentados ao valor do seu produto, do produto que você está pretendendo vender. Além, pode seguir, além dos tributos, né? Que são chamados variáveis, os impostos, certo? E também a porcentagem do empresário ou agente, certo? Nós temos o custo de produção, que é a mão de obra, certo? É direta e qualificada, ou seja, eu tenho uma banda de samba, certo? Então o custo do produto, eu sei que eu tenho um violão de 7 cordas, um cavaquinho, pandeiro, né? Outros instrumentos de percussão. Então assim, eu tenho uma quantidade de prestadores de serviço para poder realizar meu produto. Então eu sei que eu vou ter que colocar o valor que eu vou ter que pagar essas pessoas dentro do valor que eu vou vender, certo? Então, se eu tenho 5 pessoas, eu vou ter que somar o valor dessas 5 pessoas para juntar com os outros valores, tá? Pode seguir. Margem de lucro esperado. Esse aí é um tabu muito grande, porque como a gente fala de cultura, é uma coisa muito abstrata, quando a gente fala de arte, é uma coisa muito abstrata, então a interpretação disso é complicado. Na Constituição, né, ela nos dá a consagração, ou seja, o artista que ele é conhecido, que ele é reconhecido pela sociedade, é reconhecido pelos contratantes, esse artista ele vai ter um valor diferenciado dos demais, porque um produto como arte é um produto único, certo? Ele não é um produto como um desodorante, um refrigerante, que existe vários, né? Cada arte, cada produto de arte, ele é único. Ele pode ter até um parecido com ele, mas não é igual, certo? Então, esse conceito é complexo, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele mais na frente. Pode seguir. Custo do produto. O preço final é o último passo para a compreensão de você vender o seu produto. Então, o custo do produto, você vai fazer um apurado de tudo que você viu. Então, é a soma do custo fixo, custo variável, custo do produto, né? E a margem de lucro. Então, é a soma de tudo isso que aí vai dar um valor final. Pode seguir. É inicialmente calculado a margem de lucro líquido esperado sobre o faturamento por meio de uma ferramenta denominada Markup. Ou seja, é uma forma de meio contábil, certo? De você conseguir fazer com que você não tenha prejuízo. Por quê? O que acontece muitas vezes? Uma quadrilha. O cara faz, quanto é a tua quadrilha para ir lá para a pesqueira? Aí você diz, é 4.000 reais. Mas você fala sem pensar, sem calcular. Aí vem os custos variáveis. Você vai precisar de transporte. Quanto é o transporte? Aí o cara diz, o transporte isso você só consegue por 1.500. Né? Aí dos 4 você já perdeu 1.500. Aí vai ter alimentação, vai ter isso, vai ter aquilo. Então quando você vai olhar, você vai pagar para trabalhar, né? Porque você não calculou corretamente. Então isso terminou prejudicando o seu trabalho. Então como calcular? Como é que eu posso calcular para eu poder vender meu produto para que eu não tenha prejuízo? Pode seguir, mano. Você vai precisar de ter uma noção sobre o custo que você vai ter, despesas, impostos e lucro. Pode seguir? E o preço da venda. Ou seja, vamos dar esse exemplo lá que a gente falou, hipotético lá de pesqueira.
Então primeiro, eu vou saber quanto custa o transporte, quanto mais ou menos eu vou gastar de alimento com a equipe, quanto eu vou gastar por cada prestador de serviço, seja os bailarinos, os músicos, que tem quadrilha que tem a sua própria banda, né? Então aí eu vou ver o custo desse pessoal, junto com o custo do alimento, junto com o custo do transporte. Vai ter nota fiscal? Então vou acrescentar o imposto, né? E aí eu vou colocar 20% em cima desse valor, para que eu possa também ter o meu lucro, certo? Porque o artista tem que compreender que ele tem que se pagar. Então você tem que olhar para você como uma despesa, como uma conta de luz, como uma conta de água. Então, Salatiel, o valor de Salatiel é tanto. Então, quando eu for acrescentar, aí eu vou colocar esse valor. É importante a gente trabalhar a princípio com os 20%, porque é uma margem matemática aceitável pelo meio comercial. Você passou o valor para R$7.000 para poder ser viável você levar a sua quadrilha para lá. Então o cara vai dizer, rapaz, 7 tá complicado. Vamos fazer o seguinte, 6.500. Aí você, nem eu nem você, 6.800. Então aí você negociou e você está dentro daquela margem. Você vai conseguir pagar todos os custos, certo? E você vai ter algum lucro. Então essa é uma forma contábil e viável de você ter um lucro. E não o contrário, como se faz muito. De você dar um valor e depois vai vendo, vai tirando. Daqui a pouco quando você vê, você está ganhando menos do que um prestador de serviço que está realizando para você. Gente, eu espero, certo, ter ajudado vocês, espero ter contribuído de alguma forma, né, para que vocês consigam atingir seus objetivos, né, que vocês procurem melhorar a forma de calcular, né, de como vender o seu produto. Isso é fundamental para que você consiga uma renda não só para investir novamente no seu produto, mas para que você possa sobreviver dignamente da sua arte, certo? Quero agradecer ao governo federal, né, que nos ofertou através do plano emergencial, né, do Covid-19, através da lei Aldir Blanc, né, uma verba destinada à cultura que nos possibilitou a realizar esse projeto, né, e também agradecer à Secretaria de Cultura, né, representando a Prefeitura da cidade do Recife, que nos deu essa oportunidade, né, que a gente foi contemplado em 2020. No caso, esse projeto é da Juliane Cunha, né, e ela me convidou para falar um pouco sobre essa necessidade que existe no mercado, que é tão difícil as pessoas encontrarem, né, cursos, palestras em relação a esses temas, que é muito difícil você trabalhar dentro da cultura quando você não tem essas informações, né, de você poder se inserir no mercado cultural. E quanto mais capacitado e profissionalizado você estiver, mais possibilidades você tem de competir dentro do mercado. Eu só tenho a agradecer a vocês. Espero que a gente nos encontre em outra oportunidade. Forte abraço.